gostava de terror, cara. E ele começou a gostar logo cedo mesmo. Muito por cedo. influência das irmãs. Duas irmãs mais velhas que gostavam muito dessa coisa de terror, de mangá e tudo mais, apresentaram pra ele ali e ele se apaixonou. As irmãs dele desenham, inclusive. Desenho. Ele se inspirou a virar desenhista por causa das irmãs e por causa daquele cara que as irmãs dele liam, que era o Kazuo Umesu. Kazuo Umesu é um grande mangaka de terror. Não faz só terror, faz de tudo, ficção científica, comédia e tal, mas também se destacou muito no terror. Ele continua inédito no Brasil, mas não por muito tempo, porque a Devir já anunciou uma de suas obras chegando em breve. Isso, que é Drifting Classroom. O Drifting Classroom, a sala de aula à deriva, né? O Junji Ito pequenininho, galera, ele viu as irmãs dele lendo um mangá de terror. Chegou e deu aquela pescoçada. Que isso? Que é isso? Molecote de tudo. Moleque de tudo, mano. Ele conta essa história, inclusive, num conto, Mestre Umesu e Eu, que tem aqui em Vênus Invisível. Ele chega bem pequenininho e flagra elas lendo um mangá que era A Professora Múmia. E ele pega o mangá pra ler, fica completamente absorvido pela leitura, mano. Extasiado. Pitititico de tudo. Essa imagem dele babando, né? Sedento, não, né? Ele tá amando essa figura aqui, sim. Uma freira demoníaca aqui, ó. E ele doido, babando. É legal pontuar já desde agora, desde o começo desse vídeo, como ele consegue variar o traço de conto a conto. Olha como tá diferente esse, que é um conto mais humorado, autobiográfico. Olha como tá diferente o traço dele, né? É impressionante, parece até outro desenhista aqui, né? Não, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que é Junji Ito, assim. Você bate o olho e fala, é Junji Ito. Mas é Junji Ito diferente. Isso, mas é um Jiu-Jitsu diferente, exatamente. Depois de um tempo, as irmãs dele, ele fala que elas eram muito gentis. Muito gentis. Ô louco se eram gentis. Elas davam pra ele um monte de presente, davam uns encadernados, comprava mangá pra eles, dividia a mesada com ele pra ele comprar mais mangá. Elas perceberam que ele gostou muito do Kazuo Umesu e deram pra ele, o primeiro presente delas foi um mangá. Outro do Kazuo Umesu, porque aquele que ele leu era delas. Aí eles falaram, agora nós vamos dar o seu. E deram a Mansão Amaldiçoada. Outro mangá de terror, provavelmente pra adulto esse negócio. Provavelmente. Não era pra criança de, sei lá, 8 anos. Ele até fala aqui, ó, eu adorava a força do desenho, mas precisei ficar mais adulto para compreender a profundidade das histórias. Que depois que ele ganhou esse de presente, uma das mesadas dele, ele foi lá e comprou o primeiro mangá. Kazuo Umesu, terror também. Olha que da hora, o moleque já tava predestinado realmente, mano. Curtia desde moleque. É curioso essas coisas, né? Que a gente nasce curtindo e não sabe de onde veio o gosto, né? Gosto é uma coisa que, sei lá, gato, cachorro tem os seus, seres humanos têm os seus. É uma coisa muito particular. Mas é sempre influenciado por alguém, alguma figura que você admira. No caso das irmãs aí, né? Parente. No caso dele, as irmãs influenciaram muito. Mas beleza. E ele parece que ele teve essa liberdade em casa pra consumir esse tipo de material. Total. Teve incentivo familiar todo aí. Tipo, lê sim, curte, você gosta disso? Tô de presente, gasta, vai lá, pega sua mesada e gasta com aquilo, né? Na escola, o Kazuo Umesu também era uma febre entre a molecada lá. Ele era um autor bem consagrado lá, já no Japão. E aí, você vê, Junji Ito pequenininho, o Kazuo Umesu já era o mestre. De fato, é o cara que inspirou o Junji Ito mesmo. Ele declaradamente foi inspirado pelo Kazuo Umesu. Se o Junji Ito nasceu em 63, a gente tá falando aí do começo dos anos 70, meados dos anos 70. Isso, exatamente. Aí até no mangá ele mostra um trecho em que o molequinho fala que tava saindo na revista Shonen Sunday. A gente já falou da Shonen Sunday aqui no canal diversas vezes, né? O Sam Tezuka publicava na Shonen Sunday. O nosso mangá Vampiro saiu lá. E ele fala, tá saindo uma história incrível do Kazuo Umesu na Shonen Sunday. Só que o Junji Ito não tinha grana o suficiente para comprar as revistas. Ele guardava para comprar os encadernados. Então ele não lia as revistinhas semanais. Mas ele ficou curioso e foi, depois de um tempo, ele ficou matutando, eu queria ler. Quando ele foi da banca ver, já era tarde demais, já tinha acabado aquela história que o amiguinho dele falou e começado uma nova, justamente o Sala de Aula à Deriva. Então ele começou pela metade, mano. Só que ele não conseguia ler semanalmente, como nós falamos agora. Então ele ficou ansiosíssimo, ele ficou impactado com a história da Sala de Aula à Deriva, que é uma ficção científica barra terror, né? Uma sala de aula que é transportada para outra dimensão, os moleques têm que lutar pela própria sobrevivência. E ele ficava matando, quero ler. E ele ganha de presente da irmã também. Isso. O mangá da Sala de Aula à Deriva. Só que ele ganha o volume 11, que é o último. Ele fica do primeiro até o último sem ler. Este volume é o 11, é o último. O desenho é muito bom aqui, cara. Muito legal. Muito legal. E ele fica, né, guardando dinheiro pra tentar ler e tal. Muitas das coisas do Kazuo Umesu ele só foi conseguir ler, inclusive, depois de adulto. Que ele foi comprando compilados, encadernados, inclusive versões capa dura, reunindo diversos contos dele e tal. E aí nós vamos saltando dos anos 70 e tal. Saltamos para
1987. Tem uma coisinha que é importante dizer, porque ele, além de gostar... Antes do salto? Antes do salto. Além de gostar do mangá de terror, além de admirar o Kazuo mesmo e se interessar pelo estilo dele, principalmente ali, né? Porque as histórias, como a gente viu aqui, ele não sabia muito bem do que se tratava. Ele era impactado pelo desenho, Ele era impactado pelo desenho. Teve uma vez que ele viu o Kazuo mesmo na televisão. E ele ficou assim, encantado. A representação dele é incrível. Tipo, uau! Esse é o verdadeiro Kazuo mesmo! Que emoção! E aí você percebe aí que legal, também... era ídolo dele mesmo, mano. Isso, tem a coisa assim, putz, um dia eu quero ser um astro igual ele. Isso. Eu quero ser famoso igual ele. O cara tá fazendo mangá de terror, essas coisas impressionantes, totalmente malucas, e está na televisão. Tá na televisão. Né? Imagina isso na cabeça da criança, tipo, é isso que eu quero ser na vida. É. Ele entrou no caminho do mangá e começou a seguir a partir daí. Da hora, né, mano? Da hora. E o Kazuo mesmo tava cantando na televisão, no talk show, assim, a música de abertura de um anime de um mangá dele, assim. Isso. Que o anime que o Jiu-Jitsu gostava, inclusive. Olha aí. Gostava do mangá, mas o anime não passava na cidade do interior que o Jiu-Jitsu morava. E ele ficava sonhando o dia que ia ter uma emissora que ia reproduzir esse anime lá. Ele nasceu em Nakatsugawa, na província de Gifu. Deve ser aí que ele morava nessa época. Nessa época já era aí. E aí ele ficou ansioso e o anime nunca passou lá.